Olá, qual é o melhor uso que o país pode fazer de uma riqueza como a da exploração do petróleo? Será que os recursos vindos dos royalties deveriam ser aplicados única e exclusivamente em educação? Há quem concorde com essa tese. Na Comissão de Educação do Senado Federal foi votado um projeto nesse sentido. Mas essa discussão é um pouco mais complexa. E quem fala conosco sobre o assunto é o senador Wellington Dias. Ele que tem acompanhado essa tramitação, ajudado a construir um acordo em torno dessa matéria, porque quando a gente fala em mudar jeito de dividir dinheiro, né, senador? É sempre complicado. É sempre complicado. E com os royalties não está sendo diferente, né? É verdade. Veja só, primeiro para todo mundo compreender do que nós estamos falando. Petróleo no mar, em qualquer área do oceano, seja na chamada plataforma continental ou no mar continental, nós temos uma situação em que é uma riqueza da União. Sendo da União, ela pertence a todo o povo brasileiro. Junta isso a um fato. Na hora de distribuir o resultado dessa riqueza, que é royalties e participação especial, que é uma receita que é crescente, para você ter uma ideia, ela 10, 15 anos atrás, ela era de mais ou menos 200 milhões de reais por ano. Ela chegou em 2010, 2011, melhor dizendo, a mais ou menos 30 bilhões de reais. Ela vai chegar rapidamente a mais de 100 bilhões de reais. O que fazer desse dinheiro? Então, uma parte fica com a União. Dessa parte da União, o que estamos defendendo é que 50% seja para garantir a aplicação em educação. A outra parte, que vai para os estados, para os municípios, também daí se separa a metade para a educação, mais ou menos 30% para a saúde e outras áreas, esse é o entendimento feito na Câmara, e 20% fica livre, considerando que, como é para investimento, prefeitos, governadores, enfim, defendem que se tenha estes 20% para pessoal, para custeio, porque você vai lá, constrói uma escola, tá bom, tem que botar para funcionar, precisa de gente. Faz uma unidade de saúde, precisa de gente. Bom, além disso, tem a nova mudança que sai da regra da concessão, onde o governo diz, essa área aqui está estudada, tem petróleo. Uma empresa vai lá, ganha um leilão para explorar aquela área e essa empresa é dona do petróleo. O Estado ali, o governo brasileiro, cobra apenas royalties e participação especial. Na nova modelagem aprovada no governo do presidente Lula, regulamentada já, ela diz o seguinte, daqui para frente não tem mais esse leilão, tudo é da União. Tá. A empresa apresenta quanto ela cobra para botar ali a plataforma, para explorar, enfim. Ela cobra, vamos dizer, 20%, 25%, ela extrai todo o petróleo e o gás, passa para a União paga a parte dela. Aquele serviço prestado. Isso, e esse restante, ele ou vendendo bruto, gás bruto, petróleo bruto, ou após o refino, gasolina, querosene, óleo, diesel, etc., aquilo vai para como uma receita da União. A União criou um fundo social. Esse fundo social é um volume que vai ser tão grande que o presidente Lula criou paralelo a ele um fundo soberano. Então, uma parte vai ser aplicada no Brasil e neste fundo soberano, outra parte é aplicado no mundo, em outros países. Bom, a previsão é que isso vai chegar, num prazo de 15 anos, a partir da aprovação dessa lei, a aproximadamente 1,5 trilhão de dólares. E valores de hoje seriam cerca de 3 trilhões de reais. Bom, o resultado da aplicação desse dinheiro, a ideia de formar uma poupança que seja usufruída pela nossa geração e por gerações futuras. Então, é uma poupança que vai crescendo. O resultado da aplicação dessa poupança é que nós vamos poder usar. Então, não o principal, o rendimento. Não o principal, exato. Essa daí é que, por uma iniciativa do senador Cristóvão e outros, foi colocado que 100% seria para a educação. Eu defendi a tese de mantermos a mesma lógica. Por quê? Porque, veja, nós estamos falando aí de mais ou menos 300 bilhões de reais.
Hoje, se a gente tivesse o dobro, se hoje a gente tem 100 bilhões de reais, 120 para a educação, se a gente passasse para o dobro, a gente tinha como resolver 100% dos problemas, pagar bem professor, ter escolas bem equipadas, poder, enfim, ter tudo aquilo que se está desejando. Eu estou falando aqui pela palavra que eu ouvi de ministros da educação dos mais diferentes partidos, lá do governo do presidente Fernando Henrique, do governo do presidente Sarney, do governo do Lula, agora do governo da Dilma. Hoje, ainda, quando estou dando essa entrevista, ouvi do ministro Aloysio Mercadante, ele colocando, olha, se a gente tiver 50%, a gente faz uma revolução nesse país, com ciência, tecnologia, pesquisa, enfim, a educação plena, como é um sonho meu e de todos os brasileiros. Não veríamos, por exemplo, uma greve como temos nas universidades, É verdade. Né? Hoje, inclusive, cobrei do governo, aliás, estive com a ministra Gleice, estive com a ministra Miriam Belchior, com o ministro Aloysio Mercadante, porque, veja, eu compreendo que precisa sentar à mesa e precisa se ter uma solução. Nós já perdemos um semestre, agora vamos para o segundo semestre. Eu sou pai de aluno que estuda na rede pública federal. Um estuda na Universidade Federal do Piauí e outra, minha filha, estuda na Universidade de Brasília. Bom, eu sei o desespero que vive um pai e uma mãe e o prejuízo ver o que é para o país, né, senador? Você está parando de formar a mão de obra. Você não recupera. Né? Se eu passei um dia sem o aprendizado programado da educação, aquilo não volta mais para trás. Eu vou aprender tardiamente, um mês a mais, 2 meses a mais, um semestre a mais. Então, eu acho que não é bom. É a inteligência do Brasil que fica mais pobre. Eu acho que precisa sentar à mesa, as partes precisam compreender. A gente está vivendo realmente uma crise mundial, não é fácil, mas eu acho que dá para ter um entendimento. O próprio ministro Aloysio Mercadante hoje colocava o tom. Há compromisso do governo brasileiro com a expansão, há compromisso em que se tenha ganho real ano a ano na remuneração, há compromisso para que a gente tenha a valorização do professor, da professora de tempo integral, tanto no Instituto Federal como nas universidades federais. Há compromisso com a pós-graduação, que a gente tenha uma valorização, não é, do graduado, do pós-graduado, do pós-doutorado, enfim. Por quê? Porque é a inteligência brasileira que precisa, não é, ser valorizada realmente. Mesmo com a resistência do ministro Mantega em fazer mais investimentos. Mas esse também é um investimento. Sabe o ministro Mantega, porque ele próprio é resultado disso, tá certo? Que investimento em educação é investimento em mais riqueza. Nós não teríamos a riqueza do pré-sal e de outras riquezas na área da mineração, da Embrapa, sem ter investido em se não fosse investimento em educação. Mas em relação ao PIB, a gente investe pouco, inclusive em relação aos nossos vizinhos, né? Olhando para o mundo... É tímido o investimento brasileiro em educação. Veja, olhando para o mundo, a gente verifica que no volume de investimentos, na necessidade brasileira, a gente tem que crescer. Eu, pessoalmente, tenho dúvida, não é, de uma simples fixação em relação ao PIB. Acho que o crescimento, por exemplo, do salário, da remuneração, ela pode ser vinculada como é o salário mínimo. Acho que algumas categorias especiais, saúde, educação, segurança, enfim, a vinculação ao PIB, eu acho que ela é fundamental, porque cresceu a economia, cresceu o bolo, como a gente diz, divide. Automaticamente. Cresceu, divide. Então, aí eu acho que sim. Em relação a uma fixação, porque veja só, à medida que o país cresce, se desenvolve, vou lhe dar um exemplo. Quanto mais desenvolvido é o Estado, é o município, menos precisa do poder público, menos precisa da educação pública. Essa é uma realidade do mundo. Do mundo. Então, eu acredito que nós vamos ter que aumentar... Menos se precisa da educação pública. Isso é uma tendência mundial, o senhor diz? Mundial. Veja, às vezes isso depende do parâmetro que se coloca. Quando a gente pega o volume de recursos aplicados em determinados países, eles incluem a parte do setor privado. Entendi. Se a gente colocar, no caso do Brasil, o que é arrecadado dos impostos, mas o que não é recolhido, por exemplo, quando eu faço minha declaração de imposto de renda, você, qualquer um que tenha uma renda acima, não é, de 3 salários mínimos, ali nós abatemos
o valor pago de livros, de faculdade, de universidade. Então, se a gente considera tudo como os outros países consideram, é capaz até de dar mais. Eu estou dizendo aqui, há um risco de daqui a pouco a gente se mirar numa história de 10% e ser necessário mais. Se for a voto, né, se esse for um parâmetro, eu voto, mas eu acho que precisa ter, inclusive, mecanismo de regular. Tem regiões que estão muito deprimidas. A fatia da população que ali precisa é ainda maior. Então, talvez ali no meu estado, eu fui governador, nós chegamos a aplicar 34% em educação. Tá certo? O limite era 25%. Se eu fosse me ater ao limite, não ia dar o dinheiro para fazer o que fizemos lá. Senador, a gente esgotou o nosso tempo, mas foi uma aula sobre pré-sal. Mas um prazer grande. E ótimas reflexões sobre investimento na educação, e eu agradeço a sua presença no nosso programa. Meu compromisso é com a educação e com o Brasil. E, logicamente, de modo muito especial com o meu Piauí. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman, e se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211 ou acesse www.senado.gov.br/TV.